Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Esse texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e após isso nós vamos orar juntos. Aqui no livro de Tiago, ele está falando sobre algo que é muito importante na vida do cristão. É algo que ele trata em sua carta. Ele vai falar sobre o poder da língua. Ali na carta que leva o seu nome, na carta de Tiago, ali nós podemos ler e aprender que a língua, ou seja, as palavras que saem da nossa boca, elas têm o poder tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Elas têm tanto o poder de dar a vida, ou seja, de produzir a vida, quanto o poder de gerar a morte. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Observem que no início do versículo ele diz: se alguém se considera religioso. E o que vem a ser uma pessoa religiosa? Nós precisamos entender que ao longo dos tempos, as palavras, elas mudam o seu significado e elas, ao longo do tempo, elas vêm absorvendo novos sentidos. Hoje, por exemplo, na internet, a palavra religioso, ela tem também um sentido negativo. Essa palavra ela tem significados positivos e significados negativos, assim como uma infinidade de outras palavras do nosso idioma português. Conforme eu estava falando, que nós podemos ver na internet, um sentido negativo, por exemplo, da palavra religioso é aquela pessoa que ela deixa de viver, por exemplo, o amor de Deus, de amar o seu próximo, por causa de regras, de denominações. Pessoas que desrespeitam pessoas por causa de algumas regras. Existe também aquele tipo de pessoa religiosa que não crê em coisas sobrenaturais, coisas espirituais. Essas pessoas também são chamadas de religiosas, mas elas são chamadas de religiosas porque o que impede elas de crer são coisas humanas, são regras humanas ou até mesmo interpretações da Bíblia, de uma certa forma, de uma certa ótica, que faz com que essas pessoas não creem em algumas coisas espirituais e sobrenaturais. Esse é um sentido da palavra religiosa. Eu estou explicando isso para você porque talvez você conheça esse sentido, esse significado da palavra religioso. Mas não é esse sentido que o apóstolo Tiago, que o autor desse livro, Tiago, está se referindo aqui nessa carta. Aqui nós podemos colocar o sentido positivo. O que é uma pessoa religiosa no sentido positivo? A pessoa religiosa é aquela pessoa que nós podemos chamar de piedosa. Existe um certo segmento no meio cristão que gosta muito de usar essa palavra, piedade, os piedosos. A pessoa piedosa é uma pessoa religiosa. E o que vem a ser isso? É a pessoa que se preocupa em agradar a Deus em tudo o que ela faz. Inclusive, ela tem o seu compromisso e ela assume as suas responsabilidades, ela cumpre com suas responsabilidades e os seus deveres espirituais. Essa é uma pessoa religiosa. Existem as pessoas, por exemplo, seculares. Elas podem até acreditar em Deus, elas até creem no Senhor, mas elas não buscam praticar aquilo que o Senhor ensina. Elas não buscam viver a espiritualidade, portanto, elas não são espirituais, elas não fazem questão da religião.
Então, uma pessoa religiosa é aquela pessoa que busca viver e agradar a Deus em tudo o que faz. Inclusive, ela tem suas responsabilidades e compromissos com as coisas de Deus, relacionadas, por exemplo, à igreja, à obra, ministração do evangelho, pregação da palavra. E também vai muito além disso. Por exemplo, a pessoa que preocupa agradar a Deus, não maltratando, por exemplo, o seu próximo, não ofendendo ao seu próximo. A pessoa que se preocupa em praticar ofertas, porque a Bíblia ensina que nós devemos ser generosos, ajudando os necessitados, por exemplo. E existem várias outras coisas que eu poderia dizer aqui. A pessoa que ora todos os dias, uma coisa que eu gosto de falar repetidamente nos meus vídeos e não pode faltar na vida do cristão. Orar diariamente, ler a palavra todos os dias, jejuar com frequência. Isso é religião. Isso é ser religioso. E não existe problema algum em ser religioso no sentido positivo da palavra. No sentido positivo, não tem problema. E nós precisamos e devemos ser. Nós não devemos ser religiosos no sentido negativo que essa palavra possui. Então, o autor Tiago, ele disse aqui no início do versículo 26, no capítulo 1, se alguém se considera religioso, ou seja, se você se considera um crente em Deus, um crente em Jesus, um filho de Deus, uma pessoa salva, cujo nome está no livro da vida, que já recebeu o Espírito Santo e até mesmo, quem sabe, faz a obra de Deus. Quem sabe você também, além dessas coisas, você não lê a palavra todos os dias e até prega o evangelho para as pessoas, ora, tem seus momentos de comunhão com Deus e intercede pelas pessoas e faz aí os seus jejuns semanalmente. Eu já falei isso várias vezes e vou falar mais uma vez. Se você pratica todas essas coisas e não vive a palavra, não pratica as coisas que Jesus ensina e também os apóstolos ensinaram, porque eles ensinaram as coisas que o próprio Senhor Jesus ordenou a eles, que eles replicassem aqueles ensinos, aqueles conhecimentos. Se você não vive isso, de nada vale a sua religião. Aqui nesse caso, o autor está falando sobre a língua, conforme eu falei no início do vídeo. Ele vai tratar em uma considerável parte ali de sua carta, ele vai falar sobre a língua, o poder da língua. Então, se você se considera uma pessoa espiritual, uma pessoa cristã, uma pessoa religiosa, mas você não refreia a sua língua, você está enganando a si próprio. E o que vem a ser refrear a sua língua. Isso aqui tem a ver com um fruto do Espírito Santo. Existe aí uma polêmica aí se o certo de falar é os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Independente de qual seja certo, se eu falar que frutos ou fruto, não me leve a mal. O importante é você entender a mensagem, tá bom? Eu tenho o costume de falar os frutos, tá? Mas se o correto for o fruto, não vejo problema algum nisso. O importante é que você entenda a mensagem que Deus quer levar no seu coração, ok? Então vamos lá. Isso aqui, não refrear a sua língua, tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Um item que está lá no fruto do Espírito Santo, que é o quê? Domínio próprio. Você precisa entender que você fala aquilo que está cheio o coração. O próprio Senhor Jesus falou isso. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, você precisa entender que antes da palavra sair na sua boca, ela é um pensamento. Estou apontando para a cabeça aqui porque nós imaginamos que os pensamentos são processados no cérebro e o cérebro está na cabeça. Antes de você proferir uma palavra, antes de você pedir ajuda para alguém, antes de você consolar ou confortar alguém, antes de você falar algo sobre alguém, essas palavras que você falou, elas já estavam ali fluindo na sua mente, como se fosse uma pessoa dentro de você falando. Nós não temos aquela questão de que parece que tem duas pessoas dentro de nós conversando, você conversando com você mesmo.
Quando você está conversando com alguém, não tem uma voz lá dentro de você que sugere, fala isso, aí você vai lá e fala. Quando alguém grita com você, aí você não tem aquela voz que fala com você assim, grita também, fala isso aqui para ofender ele, e tem aquela outra voz que fala assim, não faça isso porque lá no versículo tal, capítulo tal está falando que não pode gritar, que não agrada o Espírito Santo. Pois bem, isso são as nossas palavras antes de sair da nossa boca. E nós temos que usar, conforme eu já estava falando sobre o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. Nós temos que ter domínio próprio. Você tem poder para controlar a sua língua. Quando Deus dá um mandamento, Ele sabe que nós temos condições de obedecer, de viver e de praticar. Ele, o nosso Deus, Ele não nos dá nada que nós não consigamos suportar. Tem um lugar na Bíblia que diz: Deus não nos dá cargas além das nossas forças. Então, esse mandamento de refrear a língua, esse mandamento de ter domínio próprio, nós temos condições para isso. É claro que, conforme Jesus Cristo falou, e está lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim vocês nada podem fazer. É claro que tem coisas que nós não vamos conseguir. Precisamos do Espírito Santo em nós. Precisamos do poder do Espírito dentro de nós, da unção dele, da essência dele, com a força do Espírito, com o ânimo que ele nos dá, com o temor que ele nos dá, com a fé e com a sabedoria, nós conseguimos obedecer os mandamentos de Deus, cumprir as coisas que estão ali no Novo Testamento. Assim é também com o domínio próprio, com o refrear a sua língua. E eu vou te dar uma dica aqui, se você tem dificuldade em controlar a sua língua, se você gosta de falar das pessoas, gosta de falar mal dos outros, se você gosta de, por exemplo, notícias ruins, falar coisas que não agradam, coisas que não edificam, busque mais a Deus. Se você não tem buscado, comece a buscar. Se você já está buscando, não pare. E, se possível, intensifique. Aumente o nível dessa busca que você está tendo com Deus. Naqueles 3 itens que eu sempre gosto de falar. Leitura e meditação na palavra, diariamente. A palavra de Deus, ela alimenta e fortalece o seu espírito. E também as palavras do Senhor Jesus são espírito e vida. Outra coisa, você precisa orar constantemente. Quando você ora, o seu espírito, ele se apresenta na presença de Deus e, consequentemente, você recebe da essência divina e transformação de Deus acontece dentro de você. E o terceiro item que vai te ajudar muito é o jejum. Quando você jejua, acontece o seguinte: a sua carne, o velho homem, a natureza pecaminosa, é como se ele ficasse fraco, ele vai morrendo. Você não alimenta ele. E o que acontece com o seu espírito? Que é aquele ali onde o Espírito Santo habita, é aquele que ouve a voz de Deus, é aquele que percebe as coisas de Deus. O seu espírito, ele fica forte. Os seus sentidos espirituais, eles ficam aguçados, afinados, aperfeiçoados. E, consequentemente, tudo o que for obras da carne vai diminuindo na sua vida. E a obra da carne, isso aqui que nós estamos falando, está dentro da obra da carne também, o contrário disso aqui. Você falar demais é você, por exemplo, você falar mal dos outros é maledicência. Você falar da vida dos outros, isso é fofoca. E a Bíblia condena essa prática. E tem aquelas pessoas também que não conseguem guardar segredos. Vou te dar uma dica aqui espiritual importante. Se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, refreie a sua língua, busque da parte de Deus domínio próprio e exercite não ficar contando suas intimidades espirituais para ninguém. Você precisa controlar a sua língua, você precisa de domínio próprio. E continuando a reflexão aqui no versículo, no capítulo 1, versículo 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, está se enganando a si mesmo. E por que está se enganando a si mesmo? Porque muitas pessoas acham, elas pensam que o fato de buscarem a Deus diariamente, de serem piedosas no sentido literal, na
prática. Por exemplo, leia a palavra todos os dias, medita na palavra, ora frequentemente, jejua, quem sabe até não faz obra na igreja, vai evangelizar com os irmãos, dá o seu dízimo, dá ofertas, ajuda as pessoas. Mas apesar de fazer todas essas coisas que são boas e Deus se agrada disso, tem pessoas que praticam isso e ainda são escravas de alguns pecados. Ainda estão vivendo alguns pecados e precisam ser libertas. Na palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Lá no livro de Salmos tem uma pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele de mãos limpas e de coração puro. Olha só, nós precisamos evitar o pecado a todo custo. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Tem pessoas vivendo como um cristão, como alguém que crê em Deus, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, como alguém religioso, mas ainda está na prática de algum pecado ou de alguns pecados. E um deles pode ser esse aqui: não refrear a língua. Eu posso falar por mim mesmo. Eu digo isso não me vangloriando, inclusive isso não é motivo de vanglória, é motivo de tristeza, de lamentação. Gera até uma certa tristeza no coração. Uma das coisas que eu mais já vi no meio cristão, nas igrejas, são as pessoas falando mal uma das outras, principalmente nos grupos de mulheres, nos grupos de amizades femininas. Falam mal muito das pessoas, e Deus não se agrada disso. Pessoas que não refreiam a sua língua. Essas pessoas estão se enganando a si mesmo e elas têm o grande risco de serem rejeitadas pelo Senhor no último dia. Jesus Cristo falou que no dia do juízo, muitas pessoas vão dizer para ele assim: Senhor, Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, nós ressuscitamos os mortos, nós pregamos a tua palavra, fizemos a tua obra. E ele vai olhar para essas pessoas e dizer o seguinte: afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. Tem pessoas que acham que estão agradando ao Senhor, mas não estão agradando. Vamos tomar cuidado. É por isso que eu falo, leia a palavra todos os dias, mas não basta ler. Tem que praticar. Tem que pedir a Deus força, oração, poder, sabedoria, entendimento. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos pedir Deus para tirar as escamas dos nossos olhos, tirar a cegueira espiritual, para que nós venhamos ver a nossa verdadeira realidade, quem nós verdadeiramente somos, a fim de buscar a ajuda do Senhor, porque Ele se agrada disso. Quando nós reconhecemos nossas falhas, pedimos a Ele ajuda, perdão, Ele nos purifica e nos ajuda. E no final do versículo está escrito: a sua religião não tem valor algum. É o que eu falei. Muitas pessoas acham que são salvas, mas o nome delas nem mesmo está no livro da vida. Eu vou dar um exemplo dentro da Bíblia, os fariseus. No último vídeo meu eu falei sobre os fariseus e eu vou falar de novo. Eu gosto muito de falar desses assuntos, assim, de viver, né, o que está escrito na palavra, da prática do evangelho, que na minha opinião é o mais difícil, Só fica tranquilo quando a gente está naquela fase boa, que a gente está buscando, jejuando, orando, lendo a palavra todos os dias, muito vigilante, muito atento, evitando o pecado. Aí, na minha opinião, eu acho que fica tranquilo. Mas mesmo assim, é inevitável cometermos pecado. O que a gente não pode é se conformar com ele e ficar na prática dele. Quando você tropeça no pecado, você reconhece, corre nos pés de Jesus, pede a ele perdão e continua vivendo sua vida, agradando ao Senhor, evitando pecar e fazendo a vontade de Deus. Então vamos lá para o exemplo dos fariseus, porque aqui está dizendo: engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Nos tempos de Jesus, os fariseus eram um partido religioso. Existiam ali também os sacerdotes, existiam os escribas, aqueles que escreviam a lei, existiam também, quem mais? Existiam várias classes ali, eu não vou me lembrar agora. Os escribas, os fariseus, os mestres da lei, era isso que eu queria falar. Os mestres da lei.
todos eles eram grandes conhecedores da lei de Moisés, que eram cheios de requisitos, cheios de cobrança, faz isso, faz aquilo, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Era um jugo pesado, era um fardo pesado. E eles exigiam que o povo praticasse tudo aquilo e muito mais além daquilo. E eles também praticavam na lei para mostrar aos homens que eles eram bons, que eles eram capazes, que eles eram religiosos, que eles eram fiéis a Deus. Mas eles não tinham o amor do Pai. Eles zelavam pela lei, mas eles não viviam o principal mandamento da lei. E o segundo principal e semelhante a esse: amar ao Senhor seu Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças e com todo o seu coração. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Eles não viviam isso. E Jesus repreendeu eles severamente. E tem uma passagem lá que Jesus fala que eles vão para o inferno. É claro que não são todos. Tinham os fariseus que acreditavam em Jesus. Tinha alguns que acreditavam em Jesus e foram salvos, mas a maioria deles não. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Peça a Deus para te dar sabedoria e discernimento. E busque se exercitar, se vigiar nisso. Refrear a sua língua. Feche os seus olhos e vamos orar comigo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, meu Deus, por mais um dia de reflexão na tua palavra e oração, meu Deus. Deus querido, nós te agradecemos por esse texto. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque em nós humildade, Pai. Humildade para nós reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor coloque em nós, meu Deus, desejo intenso de agradar ao Senhor. Prazer na tua vontade, prazer na obediência, prazer na pureza, prazer na tua palavra, no teu espírito e na santidade. E que o Senhor, meu Deus, tira de nós o prazer pelo pecado, que o Senhor venha colocar no nosso coração, meu Pai, nojo pelo pecado, que nós não venhamos ter prazer nenhum pelo pecado, que nós venhamos sentir repulsa pelo pecado, para que nós venhamos, meu Deus, andar no caminho que agrada o Senhor e o teu Espírito venha se alegrar em nós e nós venhamos ter comunhão com o Senhor e nós venhamos ser bênção na vida das pessoas, ser luz, influenciar as pessoas com práticas positivas, com palavras positivas, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te peço agora por essa pessoa que tem dificuldade com a língua, que gosta de falar da vida das pessoas. Ajuda essa pessoa, meu Pai. Pai querido, essa pessoa que já entende que isso é um erro, que tem dificuldade de parar, ajuda, meu Pai, essa pessoa. E essa pessoa, meu Pai, que está me ouvindo, que às vezes ainda não reconheceu que está nessa prática, ou até mesmo sabe que pratica, mas não se preocupa, não se atinou para isso, que o Senhor não agrada dessas coisas. Abre os olhos, meu Pai, dessas pessoas. Ajude, meu Pai, essas pessoas. Liberta, meu Pai, essas pessoas do pecado, da maledicência, do pecado da fofoca. E dê a essa pessoa, meu Pai, que está me ouvindo, domínio próprio para que ela venha conseguir dominar os impulsos do seu coração, as emoções e refrear a sua língua, conforme diz o salmista, Pai. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que está me ouvindo. Abençoa também a casa dela. Abençoe o casamento. Abençoe a esposa, o marido, o cônjuge. Abençoe o relacionamento conjugal e sentimental. Abençoe, meu Pai, os filhos, os pais, os irmãos, os parentes, os vizinhos e todos os amigos, Pai. Repreende toda contenda, toda inimizade. Eu te peço que haja paz nessa casa. Joga por terra toda contenda, toda fofoca que foi gerada, meu Deus. Toda inimizade, toda divisão que foi causada por causa da fofoca, das pessoas que não conseguiram refrear a língua. Na tua palavra, Pai, diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha desfazer as obras do diabo que foram feitas sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Nós te pedimos, Pai, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que o Senhor continue nos fortalecendo e nos atraindo cada vez mais para a tua presença. E acima de tudo seja feita a tua vontade, Pai. Nós te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, como eu sempre tenho pedido para vocês, deixe o like para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas e nós venhamos alcançar mais pessoas com o Evangelho de Cristo. Fique à vontade para deixar aí os seus comentários e também seus pedidos de oração. E se você é novo por aqui, se inscreva. Se você gostou, é claro, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos.
Muito obrigado por mais uma visita no canal A Porta Estreita. Eu ia falar vídeo. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.